Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, sou psicólogo clínico, trabalho atendendo também online. Sou doutor pela UFJF, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, me formei lá em 2015. Sou instrutor de Mindfulness pela Unifesp também, fiz essa formação no mesmo ano e sou membro da Associação para a Ciência Comportamental Contextual, que é uma das formas da gente aprender e estar vinculado também ao conhecimento da terapia de aceitação e compromisso, a ACT. Lá nós encontramos essa associação, que também temos aqui no Brasil, dos clínicos, dos pesquisadores, de quem se interessa pela área das ciências comportamentais contextuais. Nós já temos aqui no nosso canal no YouTube vários vídeos sobre o Hexaflex. Então, do lado esquerdo aqui da tela, você nota os 6 processos de flexibilidade psicológica. Nós temos esse curso gratuito, também temos um curso aprofundado no valor de R$ 200, se você tiver interesse de se aprofundar em cada um desses 6 processos. E eu vou gravar vídeos agora sobre os processos de inflexibilidade psicológica. Então, esse vídeo vai ser sobre a esquiva experiencial, que é aqui do lado direito. Nós temos o Hexaflex, digamos, os 6 processos de inflexibilidade psicológica, que são processos que causam vários problemas, vários transtornos, várias dificuldades. Então a ideia é nós entendermos também o Hexaflex a partir da inflexibilidade psicológica, do seu oposto. Então essa aula aqui vai ser sobre a esquiva experiencial. A esquiva experiencial é o oposto do conceito de aceitação, do conceito de disponibilidade. Nós evitamos sentimentos, emoções, sensações, pensamentos. Essa é a esquiva. Nós não queremos entrar em contato, por exemplo, com a tristeza, com a ansiedade, com a raiva, com o luto, com a saudade. Muitas vezes também nós não queremos lembrar de determinada coisa que aconteceu no nosso passado, ou então nós não queremos pensar algo que nós ouvimos, uma crítica, alguma coisa que, enfim, nós experienciamos, ou então nós simplesmente não queremos raciocinar, pensar sobre um determinado assunto, e essa evitação é o que a gente chama de esquiva experiencial, esse processo de inflexibilidade. E a evitação experiencial é a tentativa de controlar a nossa experiência interna. Quando nós evitamos pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, nós queremos controlar o que acontece dentro de nós. As outras pessoas não vão estar enxergando muitas vezes que nós estamos, por exemplo, tristes ou ansiosos ou com qualquer sentimento que nós estamos querendo evitar. Então o outro, a outra pessoa na nossa frente pode nem saber o que está passando dentro da nossa experiência, mas muitas vezes o nosso projeto de vida, inclusive, pode ficar na tentativa de controlar. Ou seja, eu quero evitar me sentir triste, eu não quero nunca mais me sentir triste, eu quero evitar a ansiedade, eu quero evitar pensar em certo assunto, pensar em certa pessoa. Então, muitas vezes o projeto de vida de inflexibilidade está baseado nisso, em tentar, em achar que é possível controlar a experiência interna. E nós sabemos na psicologia que quanto mais nós tentamos evitar uma coisa, mais essa coisa acaba escalando, mais isso começa a crescer. É aquela história, se eu falo para você não pensar num elefante rosa, você começa a pensar no elefante rosa e fica tentando pensar em não pensar no elefante rosa. Mesmo que você seja bem-sucedido ou bem-sucedida em ficar 30 segundos, 1 minuto, sem pensar no elefante rosa, o que é curioso é o seguinte: nós estamos gastando os nossos esforços, a nossa energia, para não pensar em alguma coisa. Então, mesmo que a gente consiga, no curto prazo, evitar um sentimento, evitar um pensamento, evitar alguma coisa interna, ao invés da gente fazer coisas que são significativas para nós, o nosso projeto fica em seguir por um caminho de evitação. Então, eu posso passar um dia inteiro tentando não pensar no elefante rosa, por exemplo. Ou semanas, meses, se for um assunto
importante. Eu vou trazer aqui para vocês, nesses próximos vídeos, o exemplo da ansiedade social. A ansiedade social é aquela ansiedade que aparece em contextos sociais. Então, nós podemos ficar ansiosos quando nós temos que fazer um trabalho em grupo, por exemplo, na escola ou na faculdade, ou então quando nós estamos numa determinada relação, por exemplo, com amigos ou com conhecidos, num jantar, num almoço. Então, essa ansiedade que aparece em contextos sociais. E quando nós vamos para o lado da evitação experiencial, o nosso projeto pode ser o seguinte: eu vou começar a interagir com as pessoas, eu vou começar a fazer uma faculdade, ou a fazer uma pós-graduação, ou então eu vou começar a criar novas amizades quando eu me sentir menos ansioso. Muitas vezes a vida fica travada, a vida fica paralisada, porque o nosso projeto é aquele projeto de evitar sentir uma coisa, nesse caso, a ansiedade. E aí a gente cai nessa lógica. Quando eu conseguir me sentir menos ansioso, então eu vou conseguir me expor, vou conseguir ter mais contatos, vou conseguir, enfim, terminar o curso, terminar a faculdade, fazer coisas que são importantes para mim. Então, muitas vezes a vida fica paralisada nessa inflexibilidade de querer não sentir ansiedade em contextos sociais. A terapia de aceitação e compromisso vai numa outra direção. Vai na direção de criar uma vida significativa, por exemplo, fazer mais amigos, se isso for importante para a pessoa, ou terminar um curso, ou se expor num determinado trabalho, num determinado desafio novo, uma promoção, por exemplo, no trabalho, que envolva lidar com mais pessoas, ou então gerenciar um time, uma equipe. A ideia vai ser abrir mão desse projeto de evitação experiencial e procurar criar uma vida significativa com ansiedade. À medida que nós nos expomos aos grupos, à medida em que nós ficamos com a ansiedade nessas situações sociais, existe uma probabilidade grande da ansiedade vir a diminuir. Mas não necessariamente. Em alguns momentos, a ansiedade pode ainda ser intensa, pode ser desconfortável sentir a ansiedade. Então, a cada momento da nossa vida, nós podemos fazer essa pergunta, que é uma decisão, que nós podemos mudar de caminho. Ou a gente segue numa direção de uma vida significativa, então os projetos que eu quero criar, as coisas que eu quero construir, por exemplo, na vida acadêmica, vida social, na carreira, em outras áreas da vida. Então, a vida significativa que eu quero criar é um caminho, e eu posso também, se for complicado, e de repente até se eu não conseguir buscar ajuda, eu posso ficar numa vida simplesmente evitativa. Eu passo a evitar situações sociais, por exemplo, até o ponto que minha vida fica super limitada. Então, a cada momento da nossa vida, em cada fase da vida, nós podemos parar e até fazer uma espécie de uma reflexão. Qual a vida que eu estou seguindo? Eu estou me abrindo para uma vida significativa? Por exemplo, se eu me sinto ansioso em situações sociais, eu posso criar uma vida significativa ou posso criar uma vida evitativa? Qual dos dois caminhos que eu quero seguir? E para isso, nós podemos, através de processos psicoterapêuticos, trabalhar com mindfulness, por exemplo, trabalhar com meditação, trabalhar, enfim, com grupos. Existem várias formas de nós aprendermos mais esse processo, de nós começarmos a criar cada vez mais esse processo, que é o processo de flexibilidade dentro da terapia de aceitação e compromisso, que nós podemos chamar de aceitação ou de disponibilidade. Muitas vezes a palavra aceitação traz a ideia de passividade, mas não é. Por isso, muitas vezes nós utilizamos a palavra disponibilidade, que em inglês é willingness, que significa eu vou estar, então, disposto a me abrir para a ansiedade, por exemplo, nesse exemplo da ansiedade social, ficar com a ansiedade e me direcionar para a vida que eu quero construir, para a vida significativa. Então, não quer dizer que eu vou parar minha vida para só começar minha vida quando eu não me sentir mais ansioso. Eu vou procurar fazer ações que estão ligadas àquilo que é importante para mim, aquilo que eu quero criar. E também nós podemos fazer sempre essa pergunta: qual que é o próximo passo? Nós não precisamos fazer ações grandes de começo, nós podemos fazer pequenas ações. De repente, começando a
se expor mais a um grupo de pessoas queridas, pessoas conhecidas, de amigos, participar mais de jantares, de festas, por exemplo. Um pequeno passo, pode ser uma pequena coisa. E essa pergunta também, se a gente traz de novo esse exemplo da ansiedade social, é uma pergunta ótima para a gente pensar uma pequena coisa que a gente pode fazer em direção àquilo que é importante para nós. Mesmo sentindo ansiedade, mesmo sentindo às vezes sensações desconfortáveis, desagradáveis, a gente vai estar dando passos em direção à vida que a gente quer construir, mesmo pequenas coisas. E assim, voltando aqui ao Hexaflex, a ideia é que nós possamos diminuir os processos de esquiva experiencial, essa tentativa de não sentir de determinada maneira, de não pensar em determinada coisa, de não se lembrar disso ou daquilo. Então, a ideia é diminuir o processo de inflexibilidade, que nós estamos chamando aqui de esquiva experiencial, e aumentar o processo de flexibilidade psicológica, que nós chamamos de aceitação ou disponibilidade. Fazendo isso, nós estamos criando uma vida mais flexível, com mais adaptabilidade, nós podemos nos adaptar melhor aos vários contextos, às várias situações, para criar uma vida significativa. Então, essa é a ideia. Espero que tenha ficado claro para você o que significa esquiva experiencial dentro da terapia de aceitação e compromisso, como um processo de inflexibilidade oposto ao processo de aceitação, de disponibilidade, que é o processo de flexibilidade psicológica. Se você tiver dúvidas, comentários sobre esse conteúdo, sobre esse curso, entre em contato comigo por aqui. Você pode entrar em contato também comigo. Eu vou deixar meus dados de contato, de e-mail e WhatsApp, se você quiser entrar em contato diretamente. É isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Na próxima vez, nós vamos falar sobre desfusão. Fusão e desfusão cognitiva. Processo de inflexibilidade e o processo de flexibilidade psicológica. Então, até logo mais, até o próximo vídeo.